Irmãos, bom dia a todos, graça e paz. Vamos abrir a palavra de Deus em Atos, capítulo 17. E hoje nós vamos iniciar o estudo de um livro. E obviamente, irmãos, a gente faz exposições da Bíblia. Se você acompanha os nossos sermões aqui no domingo à noite, você percebe que a gente faz sermões expositivos, ou seja, nós estamos estudando o livro de Êxodo, estamos estudando os Salmos, né? Êxodo de três sermões em seguida, e em seguida um salmo aí a cada 3 exposições em Êxodo. Nas quintas-feiras também é costumeiro a gente pegar um texto para fazer não exposição, mas um estudo mais breve, uma meditação, por exemplo, como estamos fazendo na meditação no livro de Atos. Agora, a escola dominical, como aqui na nossa igreja nós não temos o costume de fazer um culto e depois a escola dominical, a gente não faz uma exposição do texto propriamente dita. A gente faz apenas o estudo, né? Só o estudo. Então, assim, não é uma exposição bíblica, tá? Fique bem claro isso, para não pensar que a gente está trocando a Bíblia por livro. Não, não é isso. É uma escola dominical, onde realmente é um estudo baseado totalmente na palavra de Deus, mas a gente toma como base um livro, uma revista, como é comum, né? Ou um tópico da nossa confissão de fé, de Westminster, algum dos nossos símbolos de fé. E nós acabamos de encerrar o estudo de um livro, que é Caído, mas não Derrotado, e por essa razão eu reuni todo mundo novamente aqui para nós iniciarmos um outro livro. Então, hoje o primeiro estudo de uma série de estudos nesse livro aqui, A Fé na Era do Ceticismo. A Fé na Era do Ceticismo. Eu vou explicar melhor um pouquinho do livro. Esse livro, você necessariamente não precisa, assim, pedir, porque nós não vamos trabalhar a leitura dele todinha. Se você quiser comprar, obviamente vai ser de grande valia, porque talvez em termos de apologética, né, ou seja, de defesa da fé, seja um dos livros mais fáceis, de mais fácil leitura, né, para você combater aquilo que é chamado de ceticismo, ateísmo, agnosticismo e tantas outras manifestações de heresias que existem por aí, tá? Então, o livro ele custa R$ 43. Nós estamos, sim, pedindo pela igreja, pedimos uma primeira remessa, para alguns irmãos que já fizeram pedido. Se alguém a mais se manifestar e querer comprar esse livro é excelente para você dar para uma pessoa que tem problema em crer em Deus, por exemplo, tá? Mas vamos abrir primeiro o texto e aí eu explico melhor sobre esse livro e sobre como vai funcionar aqui o nosso estudo. Então, Atos, capítulo 17, Atos 17, um texto muito conhecido das Escrituras. Eu vou ler a partir do verso 16. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, o levaram ao Areópago, dizendo: podemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra região, de outra coisa não cuidavam senão de dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Porque, passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio,
o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo Ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura, tateando, o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Amém. Senhor Deus, hoje é o dia do Senhor, a maior festa, a maior celebração do universo, que não pode ser substituída por nenhuma outra. Hoje é o dia em que nós celebramos a vitória do Cordeiro. E nós celebramos, ó Pai, essa vitória não apenas porque desejamos mais o Senhor, mas primariamente e prioritariamente porque queremos seguir a Tua palavra. Obrigado, irmão. Então vamos iniciar o nosso estudo. Está aí o slide, a irmã pode lançar aí. Nós temos o nosso estudo agora. Pode apagar essas duas lâmpadas aqui, eu acho que facilita para os irmãos lerem ali. Nós temos um discurso de defesa da fé, né? A defesa da fé. O que é isso? É o que nós chamamos exatamente de apologética, apologética é uma disciplina, que vem da palavra apologia. Apologia quer dizer defesa, um discurso de defesa. Pode ser defesa a qualquer coisa. No caso aqui, a apologética nossa e a nossa apologia é a nossa fé cristã. Então nós fazemos um discurso de defesa. Por que isso? Porque Pedro vai dizer, como nós estudamos aqui no domingo passado, que nós precisamos estar prontos para dar razão da esperança que há em nós, não é? O apóstolo Pedro vai dizer isso, precisamos estar prontos para dar razão da esperança que há em nós. Eu pergunto para você, se alguém perguntar qual é a razão da esperança que há no seu coração, você sabe defender a sua fé? Esse livro, irmãos, ele nos ajuda a lidar exatamente, o assunto que nós vamos entrar, a lidar com a defesa daquilo que nós acreditamos, que nós chamamos então de apologia ou defesa da fé. Por isso que está aí, o livro que nós vamos tomar por padrão é a Bíblia, acima de tudo. E, obviamente, e esse livro aqui, do Tim Keller, né, que é um pastor presbiteriano, de uma igreja chamada Redeemer Presbyterian Church, que seria Igreja Presbiteriana Redenção, né? Só que nos Estados Unidos. Ele plantou uma igreja lá em Manhattan, na região de Nova York. Ele plantou não somente uma igreja, mas plantou várias igrejas. A dele é chamada Redeemer, que acabou sendo um ministério de plantação de igreja, famoso City to City, né? Cidade em cidade, onde ele plantou várias igrejas presbiterianas. E ele plantou num contexto, como nós vamos ver aqui, de muito ceticismo. Ou seja, Nova York hoje é uma cidade, não somente hoje, né, mas depois de que os Estados Unidos começou a abraçar o liberalismo teológico, que foi um país, a princípio, ele teria sido colonizado por protestantes, presbiterianos, batistas, congregacionais, foram pessoas que plantaram ali aquela nação. Mas depois eles se afastaram. E Nova York não foge dessa realidade, né? E foi exatamente lá que ele quis plantar uma igreja. Ele olhou para aquilo, ele que teve uma experiência com a universidade, onde ele teve a sua fé combatida, né?
Ele olhou para aquela situação toda e quis fazer um discurso de defesa da sua fé. Pode passar aí, irmã. Vamos ler esse texto bíblico aqui para nós, que ele é fundamental. Vamos lá? Porque as armas da nossa milícia, vamos lá, todo mundo junto, bem bonito. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência. Nosso lema a partir de agora é esse: é anular sofismas e trazer todo o pensamento para Cristo. Essa foi a cosmovisão de Tim Keller, então, quando plantou a Redeemer, né? A Igreja Redenção, lá nos Estados Unidos. Esse livro dele, irmãos, se tornou um best-seller nos Estados Unidos, inclusive é considerado pelo New York Times como sendo um excelente livro, né? E divulgado, um dos livros mais vendidos nos Estados Unidos. O título dele original, The Reason for God, é o subtítulo dele em português: Como a razão explica Deus, The Reason for God, a razão para Deus. Como é que você explica Deus do ponto de vista intelectual? A Bíblia tem intelectualidade? A Bíblia tem inteligibilidade? Ora, Deus é o Deus da inteligência, irmãos. Nós não somos aquelas pessoas que se isolam numa igreja e acham que a nossa fé não tem nenhuma explicação para os grandes dramas da vida e para os grandes questionamentos da vida. Por exemplo, de onde nós viemos? Então, quando ele criou The Reason for God, a razão para Deus, a ideia dele realmente era mostrar que existe uma explicação intelectual, por exemplo, para a existência de Deus. Claro, em última análise, nós acreditamos que o universo foi criado por Deus em 6 dias pela fé. Ou não? Sim. Agora, existe alguma intelectualidade nisso tudo? Sim. O universo foi criado por Deus. Pela fé, acreditamos que Deus existe. Amém? Agora, é um absurdo crer que Deus existe? Não. Para alguns sim, mas assim, sem uma base intelectual também. Porque eles dizem que eles acham mais inteligente acreditar que o universo veio do nada do que o universo foi criado por uma inteligência. Porque se existe inteligência no universo, possivelmente ele veio de uma inteligência. Mas eles acreditam, por exemplo, os evolucionistas, que o universo veio do acaso, de uma explosão. E ainda que fosse assim, eu não acredito que o universo foi criado pela evolução, mas ainda que assim fosse, alguém teria causado a explosão, né? Mas esse não é o caso. Deus não criou o universo pelo Big Bang. Pode desistir dessa possibilidade de casar o Big Bang com a Bíblia. São duas narrativas absolutamente opostas. Não tem como. É um casamento espúrio que você não vai conseguir fazer, obviamente. Pode passar aí, irmã. A introdução do livro. Então, Tim Keller desenvolveu um método de evangelização de igrejas em Nova York. Está lá a igreja dele, a gente não consegue a Redeemer lá, ele ali pregando, e a igreja dele do lado. Muitos pastores presbiterianos do Brasil se espelham para plantar a igreja no Tim Keller, né? Tanto não somente no estilo de igreja, mas estou falando no estilo de plantação de igreja. Igrejas reformadas, igrejas fortes, igrejas boas. Tá? Igrejas que têm como base as escrituras sagradas e a defesa daquilo que eu acredito no meio de um mundo que não acredita mais em Deus. Por exemplo, como pregar para a universidade? Para o pessoal da universidade que nem acredita em Deus, que acredita que a ciência está acima de tudo. Como pregar para eles? É só dizer que eles não prestam, que eles vão tudo para o inferno? Não, irmãos. O Tim Keller disse, não, peraí, eu vou criar, à luz da palavra de Deus, um método para eu chegar a essas pessoas. Ele criou. Logo nos primeiros anos, a igreja dele cresceu tanto, e pela graça de Deus, né, obviamente, são os eleitos, é Deus que elege, é Deus que converte, mas a igreja dele cresceu muito, porque ele foi lá onde as pessoas não iam, ele foi nas universidades onde ninguém queria pregar. Ele foi lá no meio da rua pegar um drogado, onde ninguém queria evangelizar aquele drogado. Ele foi lá e pregou fé reformada para eles, aquela pessoa que estava desacreditada que Deus existia. Ele foi lá e pregou o evangelho para um homossexual, por exemplo. Porque as pessoas muitas vezes dizem o seguinte, homossexual nem entra aqui. Aí ele disse, espera aí, ele pode ser convertido por Deus. Ele foi lá e pregou o evangelho para eles. E a igreja dele, então, é formada de pessoas assim, de diversos lugares. Nova York é uma cidade cosmopolita. Ela tem gente do mundo inteiro.
Então tem pessoa lá, lá do Japão, da China, o chinês está em todo lugar, né, porque é um país que cresce muito, Coreia, Brasil, tem brasileiro em Nova York? Como tem, né? Então está cheio de gente lá, principalmente mineiro, né? Diz que mineiro tem em todo lugar. O maranhense também é, irmã. Eu digo isso que meu irmão morou um período na Irlanda, ele diz assim, rapaz, aqui o que tem é mineiro mesmo, mineiro tem em todo lugar. Então mineiro está em todo canto, né? E aqui tem quantos mineiros? Levanta o braço aí. Não estou dizendo que mineiro está em todo lugar. Mas tem piauiense também, viu? Aí então, ele foi pastor então na Redeemer. A ideia é defender a fé de uma maneira intelectualmente cativante. O que ele fez? Ele pegou a ideia, por exemplo, de literatura. Por isso que a igreja dele é chamada de Redeemer, né? A redenção, a redentora. Porque a ideia é, rapaz, Deus é criador de tudo. Então vamos trabalhar o princípio de redenção em tudo aquilo que Deus tem. Por exemplo, se o indivíduo lá dentro ele gosta muito de ciência, vamos mostrar o aspecto redentor que existe na ciência. Se o indivíduo gosta de geografia, vamos mostrar o aspecto redentor que existe lá na geografia. É assim, por exemplo, que se monta um currículo cristão. Não é que nós somos contra a matemática, não. É só que na matemática a gente vê a beleza de Deus. O quanto Deus é inteligente, por exemplo. Então, um ateu vai olhar para a matemática e vai dizer o seguinte, não existe Deus, porque esses números aqui são capazes de explicar tudo. Só que Deus criou os números, né? Deus criou a inteligência humana. Você está entendendo? Então ele foi lá na raiz da coisa, ele disse, espera aí, tudo foi criado por Deus, tudo foi caído por conta do pecado, mas em Cristo tudo pode ser redimido. Então eu posso pegar essas coisas e utilizar para o bem. Eu posso assistir um filme e tirar o que tem melhor no filme. Eu posso ler um livro de literatura e tirar o melhor do livro de literatura. Vocês estão entendendo, irmãos? Você, não sei qual é o cantor que você gosta, mas a ideia é, será que esse cantor que eu ouço aqui tem alguma coisa que eu possa aprender com ele? Ou essa coisa ruim que não presta nada? É aquela ideia, né? Se tem coisa que não presta, por exemplo, se um bebê está sujo, né? A criança fez cocô, está suja. Você dá uma lavada lá nela e na hora de jogar o resto fora, você joga a criança e o restante junto? Não. Você fica com a criança e joga o que não presta fora, não é verdade? Então a ideia é que nós conseguimos sim limpar a criança, a ideia é essa, né? Então a ideia de defender a fé, tem muita coisa boa lá fora. Nós não somos pessoas isoladas, tem coisa boa lá fora. E essas coisas boas, por exemplo, o reverendo Emílio Garófalo, lá, pastor da Igreja Redenção, a Igreja Semear, ele fez um livro intitulado Futebol é bom para o cristão. O que ele fez? Ele aplicou esse princípio da redenção. Ele disse, poxa, tem coisa interessante no futebol que inclusive lembra a Deus. O crente não é pecado assistir um jogo de futebol, só se for o jogo do Flamengo. Aí é pecado grande demais, né? Estou brincando, irmãos. Até do Flamengo dá para assistir às vezes. Aí, então, assim, existe um aspecto redentor. Se o Rui estiver assistindo, ele vai reclamar comigo depois. Então, existe um aspecto redentor nessa história toda, com certeza. Então, ele é influenciado, por exemplo, pela Bíblia, primeiramente. Existe redenção. Acabei de mostrar aqui Paulo discutindo com quem? Com filósofos estoicos e epicureus e citando o quê? Poeta do período. Ou seja, Paulo estava fazendo o quê? No Areópago, discutindo e redimindo o aspecto bom que existia naquelas coisas. Ele disse, espera aí, eu vou criar um ponto de contato entre a filosofia pagã e o cristianismo, para que eu possa dialogar e trazer essa pessoa para Jesus Cristo. Vou defender a minha fé e trago ele para cá. Vocês entenderam, irmãos? Qual é o entendimento aqui do autor? E é um entendimento bíblico, tá? Ele, por exemplo, se espelha em homens da história também, não somente na Bíblia, que é o principal ponto, que nós vamos ver aqui, mas ele se espelha também em homens da história, como, por exemplo, C.S. Lewis. C.S. Lewis, ele foi um anglicano, que, inclusive, ele viveu ali no século XX, pregou muito o evangelho da salvação por meio de quê? Da literatura. Ele cativou e cativa hoje milhões de pessoas no mundo inteiro por meio de quê? Das Crônicas de Nárnia. O que ele fez? Ele pegou uma coisa que as pessoas gostam de fazer na Inglaterra, que é ler. O povo da Inglaterra gosta muito de literatura.
E aí ele foi lá na literatura e começou a pegar as pessoas pela literatura. E as pessoas foram se aproximando de Cristo pela literatura. Aí eu vou perguntar para você, se lançar uma literatura, pode lhe pegar? Você gosta de ler? Você gosta de ler? Tem que gostar, irmãos, porque é o seguinte. Certa feita eu fui para um debate com um professor de universidade, era na universidade mesmo, né? Lá de Teresina. E tinha um professor de universidade, cara, aquele cara sabia de tanta coisa. Ele com certeza sabia muito mais coisas do que eu, do ponto de vista filosófico. Muito mais coisas do que eu, né? Eu não tenho nem dúvida. Só que os argumentos deles eram todos frágeis, porque não tinha uma base firme na Escritura Sagrada. Mas uma coisa que eu acredito que foi fundamental para mim foi conhecer um pouquinho de filosofia. E olha, eu não conheci. Naquele período mesmo, eu estava no seminário ainda, eu era aluno do seminário ali que eu não sabia mesmo. Eu estava aprendendo mesmo. Mas se eu não soubesse, digo hoje para os meus alunos de História da Igreja, lá no seminário de Brasília, aqui o seminário presbiteriano, que eles precisam conhecer um pouquinho para dialogar. Porque se eles não conseguirem nem dialogar, não tem um ponto de contato e eles vão ter a gente como pessoas malucas, que não sabem de nada. É assim que acontece. Por isso você precisa ler. Vai precisar ler, e ler muito, tá? Ler a Bíblia principalmente, tá bom? Motivos válidos para iniciar uma conversa com os ímpios. Qual é o motivo válido para iniciar uma conversa com os ímpios? Por exemplo, ele convidou várias pessoas para ir na igreja dele, pessoas que, ateus, céticos, umbandas, pessoas de diversas religiões, dizem assim, vamos aqui, vamos dialogar. Qual é o teu principal questionamento sobre Deus? Me diz aí. Qual é a tua principal querela com os cristãos? Qual é o teu principal ponto de divergência dos cristãos? Ele vai dizer, porque os cristãos dizem isso. Ele diz, pera aqui, vamos. E você diz o quê? Aí ele começou a entender a religião do outro para poder combater biblicamente a religião do outro. E assim, irmãos, as pessoas começaram a amar ele, porque ele não ficou só dizendo o seguinte, vocês são macumbeiros, pois vão tudo para o inferno. Ele não disse assim somente. Ainda que ele acredite que pessoas que não acreditem em Cristo vão para o inferno. Mas o que ele disse foi, há chance para eles de redenção. E a minha igreja, ele botou lá, minha igreja vai ser Igreja Presbiteriana Redenção, porque aqui as pessoas vão ser redimidas do cativeiro das suas religiões falsas. Eu vou apresentar Cristo para elas de uma maneira inteligível, inteligente também. E na linguagem dela, não é somente intelectual, mas aquela pessoa simples também que está na rua, vou falar para ela também. No próximo final de semana, no próximo domingo, na verdade, o segundo domingo do mês, eu pedi para um rapaz que está lá em Nova York gravar um vídeo, ele está evangelizando lá em Nova York, fazendo esse tipo de evangelismo. Porque Nova York é uma cidade, e, irmão, tem gente demais ali dentro. E precisa ser evangelizado. Eles estão captando seminaristas para ir para lá. Aí esse seminarista gravou um vídeo para nós. Vamos passar na próxima semana. Aí ele está estudando com o meu irmão lá e ele vai gravar. Ele gravou esse negócio para nós. Eu pedi, ele gravou, graças a Deus. Pode passar aí, irmão. Irmã. A razão para o livro. Por que estudar um livro desse, pastor? Fé na era do ceticismo. Pastor. Não faz sentido, pastor. Não. Razão para pegar esse livro. Por quê? O crescimento do ceticismo. Tem gente cética. Você sabe o que é cético? Aquela pessoa que não acredita em nada. É uma pessoa cética. Principalmente em matéria de espiritualidade. Deus, divindade. Todo mundo vai acreditar, como eu vou mostrar aqui. Em algum momento todo mundo acredita. Mas veja bem, o cético é aquela pessoa que você diz o seguinte, rapaz, Jesus andou sobre as águas. Aí ele não andou não. Rapaz, Deus abriu o mar vermelho. Ele disse, não é possível. Até porque cientificamente isso é impossível. Você sabia? Aí, tenta explicar lá o que aconteceu lá. Eu digo assim, Cristo ter feito aquilo miraculosamente, não a pessoa andar sobre as águas, né? Que é um fenômeno lá da natureza, talvez ele acredita que seja possível, né? 0,0000001%. Ele acredita que seja possível. Mas, milagre, nunca. Ora, criar o universo em 6 dias é milagre, irmãos. É não, ou não?
Você já viu a complexidade do universo? É muito complexo. Aí o evolucionista vai olhar para nós e dizer, rapaz, vocês são muito burros. Como é que vocês acreditam que em um dia foi feita a luz? Eles são doidos. Você já viu a complexidade da luz? Não tem como Deus ter feito a luz num dia. Mas a Bíblia diz que no primeiro dia Deus disse, haja luz. Vocês entenderam, irmão? Vocês acreditam nisso? Prova isso. Sabe discutir com uma pessoa que... Ele discutia que não é para matar a pessoa, nem para ganhar o debate. Somente. Né? Mas para que é? Ele diz, ganhar o debate, né? Matar nunca. Ganhar o debate. Ganhar o debate assim, no sentido de ganhar aquela pessoa para Cristo. Porque sua ideia não é para ir para a universidade para ficar debatendo. Uma vez, a Ana, depois que ela terminou direito, a gente ficou com vontade ela de fazer pedagogia e eu de fazer filosofia. Aí nós fizemos vestibular, aí nós passamos lá para o vestibular da Universidade Federal do Piauí. Quando chegou no dia da matrícula, meu amigo, eu não tive coragem de matricular, não. Eu disse, não vai dar certo, eu e esses professores, não. Porque eles vão dizer tudo contra Deus, eu não vou aceitar. Aí só a Ana entrou. Foi dito e feito. Chegou lá, combate a fé dela. Todo o tempo. Pessoas que chegaram para ela e para os professores disseram, olha, fé em casa, aqui inteligência. E tem muito crente acreditando nisso. Que na fé não tem inteligência. Por isso, fé na era do ceticismo. A razão para Deus. Mas, a universidade que ele estudava, né? Elas eram, as universidades dos Estados Unidos, por exemplo, a Universidade de Yale, a Universidade de Cambridge e a Universidade de Oxford, essas três universidades fortes foram fundadas por calvinistas nos Estados Unidos. As três. Pergunte das três qual é que está mantendo a fé cristã. 0. Por quê, irmãos? Porque o mundo entendeu uma coisa que nós não entendemos ainda. Que quem controla a educação controla o mundo. Eles foram lá nas universidades, eles foram lá nas escolas e catequizaram. Enquanto a gente bota o menino na escola e não se pergunta se aquela escola vai ensinar ele mal ou bem do ponto de vista religioso, eles se preocupam tanto que catequizaram pessoas lá dentro. Pronto. Agora é lá evolucionismo, anti-Deus, está acabando com dia de mãe, dia de pai, ideologia de gênero. Por quê? Eles entenderam que ali é o lugar. E nós? Vou botar meu filho em qualquer lugar. Vou fazer uma pergunta. Você lê os paradidáticos do seu filho antes de dar para ele? Pergunta simples. Porque às vezes nem isso o pai faz e a mãe faz e o menino só engolindo, ó, heresia. E depois, onde foi que esse menino aprendeu isso? Olha, ele passa 5 dias na escola, só tem 1 dia de escola dominical. E se não tiver culto familiar em casa, acabou, meu amigo. E agora? Que isso aí é um sonho. Acessível, né? Escola cristã, não somente acessível, mas escola cristã de verdade. Foi. Isso eu ouvi já várias vezes aqui, tanto dos irmãos mais antigos quanto dos mais novos, que esse era o princípio mesmo da igreja, plantar uma escola. Né? Não vamos entrar nessa seara, né? Não vamos entrar nessa seara. E o que nós precisamos orar é para que a igreja tenha uma escola cristã genuinamente, né? Porque antigamente era assim, plantava-se uma igreja e uma escola, uma igreja e escola. Hoje a gente acha que igreja não tem nada a ver com escola. Eu acho que a visão está errada de novo. A visão precisa mudar de novo. Né? Eu acho que isso aí é importante. A razão pela qual isso me fez entrar num mestrado em educação cristã foi exatamente essa. Eu estou fazendo juntamente com a Ana.
porque eu acredito que a igreja precisa mudar, não somente a nossa, mas a igreja brasileira precisa mudar a visão de educação, ela precisa olhar para a educação como sendo uma arma a favor do cristianismo. Entenderam? Porque quem governa as escolas, governa o mundo. E as novas filosofias e por aí vai. Tá bom? Diga, irmã. A gente tem o exemplo do Colégio Mackenzie, né? Que é uma escola presbiteriana, né? Até onde eu sei, acredito que seja assim, mas está num bairro de elite. Muitas pessoas que procuram não são cristãos, procuram pelo nome da escola, por status. E aí, será se os professores também são cristãos? Ou só olha o currículo, se são pós-graduados, mestrados, né? Então, assim, é uma coisa que a gente tem que se perguntar, até onde o compromisso é realmente com o cristianismo, né? Entendi, irmão. Só para não entrar, eu não quero entrar na seara de citar a escola Mackenzie, né? Até porque, assim, ela é uma escola séria, eu não tenho dúvida disso, né? Obviamente, tem pessoas sérias, mas ela não tem só professores cristãos. Não tem. Ela cresceu tanto que acabou esticando e tendo outras pessoas. Se você vai ao Mackenzie em São Paulo, aí você vai ver uma universidade com pessoas que não têm princípio nenhum cristão. Obviamente, né? Eu estudei lá durante 4 anos e eu vi isso, né? Eu vi isso de perto mesmo. Pessoas que não tinham princípio nenhum do evangelho mesmo. Princípio nenhum. Princípio nenhum. Na verdade, pessoas que são ateístas também. Mas tem pessoas cristãs querendo mudar essa história, né? Tem uma tentativa, eu digo isso, que tem colegas também de turma que estão tentando melhorar isso aí, tá? Talvez uma pessoa certa para falar isso aí seja o presbítero Alexandre, né? Que está aqui agora como diretor do Mackenzie. Ele é uma pessoa, talvez a gente possa trazer ele aqui e depois falar sobre princípios confessionais do Mackenzie. Eu não quero entrar nessa seara, mas eu quero falar de que escolas cristãs precisam ter, obviamente, princípios cristãos, defender a fé. Eu vou passar aqui para o Lucas, e aí, por enquanto, a gente vai dar um tempo aí, eu dou para vocês já a palavra novamente, tá bom? Senão eu não consigo progredir. Eu quero passar aqui para o livro propriamente dito lá dentro, né? E entrar aqui em algumas argumentações bíblicas. Era só comentando, pastor, também que além das escolas, a gente tem que pensar também sobre o homeschooling. Porque é uma proposta interessante que às vezes a gente, impregnado pelo sistema escolar, a gente rejeita e muitas vezes os católicos já estão dominando nessa área. E a gente percebe que as crianças que praticam homeschooling, principalmente da região dos católicos, né, são crianças totalmente diferentes. E ali aquela criança formada no catolicismo, ali para ela sair do catolicismo é quase impossível, porque ela já sabe todas as comemorações, sabe toda a tradição, sabe as rezas todas decoradas. Isso eu ia citar já, e vou citar essa questão que é importantíssima, Lucas. Importantíssima mesmo. E você está experimentando isso, né? Sim. Se dá aula para alunos assim, né? Sim. Isso aqui que o Lucas está falando, irmãos, é uma coisa que a Igreja Católica já entendeu, e nós não entendemos ainda. É exatamente que a educação é fundamental. Razão por quê? Hoje, a Igreja Católica está fazendo muito homeschooling. Vocês já viram? Perceberam isso? Porque muitas escolas católicas, elas perderam a confessionalidade. Então, eles estão agora educando dentro de casa. Eu não sou contra escola, não. Acho que escola é muito importante, né, irmãos? Obviamente, escola é muito importantíssima. Mas se você está rodeado de escolas que são contra Deus, ideologia de gênero, é difícil. Talvez uma saída em algumas circunstâncias seja essa mesmo. Diga, irmão. Opa. Diga, irmã. Irmã Doralice. Então, depois da irmã Doralice, eu dou uma pausa, tá, irmãos? Para a gente poder ir adiante. O que eu estava falando, a escola e a igreja, né? Falar, não, a escola não tem nada a ver com a igreja, com o ensino bíblico, né? Então, ensino bíblico é para casa e isso. Em casa que cuida dessa parte. E a escola, então, cuida somente da parte pedagógica lá, intelectual, né? Eu fui professora de ensino religioso. Quando começou, então, esse programa,
Então, a gente tinha por exemplo, eu sou evangélica, eu precisava de uma autorização do conselho de pastores, né? Então, para que eu pudesse dar aulas, né? Então, eu fui até esse conselho aqui em Brasília, né, para pedir autorização. E teve outras pessoas que não eram crentes, falaram, mas como que eu vou fazer? Para quem que eu vou pedir autorização? Ela tinha que ter. Eu falei, você vai ter que pedir para o seu líder, né? Para a sua igreja, para o seu líder, né? Mas isso, a gente viu que o ensino religioso ele caiu. Por quê? Mudou-se o programa, e não era para ensinar nada de religião, nada de Bíblia, nada de Deus. Não era para falar de Deus, não era para falar era somente a parte social, né? Educação social, em vez de ter o ensino religioso, né? Que seria o ensino da palavra, né? Então, tudo isso caiu. Mas foi interessante porque nos primeiros tempos, nos primeiros dias, enquanto durou esse período, foi muito bom porque a gente pôde ver o interesse desde as criancinhas pequenas. Eu pude dar aula até a 7ª série, né? E muitos jovens interessados em ler a Bíblia. A gente recebeu aquela Bíbliazinha Gideões? Dos Gideões. E todos eles quiseram ter uma Bíblia daquela e ler. Então, a gente não falava de religião, mas nós apresentávamos a palavra de Deus, como ela era, né? Hoje é difícil fazer isso, muito difícil mesmo. Porque tá por cada vez mais... mesmo é que acabou. Exatamente. Hoje não tem Agora, mais ensino religioso. Eu prefiro a escola totalmente cristã do que ela mesclada, tá? Porque se ela for mesclada, aí ninguém entende mais nada, né? Mas vamos aqui, irmãos. Então, 3 barreiras que se insurgiram, né? Antes de falar, perguntas do livro que ele tenta responder são como essa, assim. Por exemplo, por que existe sofrimento se Deus é bom? Aí, são perguntas assim que fazem pessoas se afastar da igreja, de Deus, tá? Vamos lá. Se Deus pune, né? Como é que Deus é amor e pune? São questionamentos. 3 barreiras, quais são? Uma barreira intelectual, uma interior, que é pessoal, né? E uma social. Vou passar aí e vou explicar melhor cada uma dessas. Pode ir aí, irmãos. Irmã. Pronto. O enfoque aqui nosso nesses estudos vai ser em grandes cidades. Só que eu não quero focar em Nova York, meu irmão. Meu foco é Ceilândia. Está ali a foto de Ceilândia. Tirei a foto de Nova York e botei Ceilândia. Porque o meu foco é Ceilândia. Ou Ceilondres, como vocês gostam de dizer aqui, né? Então, Ceilândia é o nosso foco. Eu digo Ceilândia assim, onde nós moramos, né? Ceilândia, Taguatinga, Águas Claras, o nosso setor. O nosso setor. Aqui tem muita gente de todos os lugares? Todas as crenças? Tem? Tem gente aqui. Tem gente aqui espírita? Tem evangélica, católica, umbanda, Seixonoê. Um dia desse tinha o Seixonoê ali, eu vi em Taguatinga. Tem ou não tem? Tem. Tem todo tipo de crença aqui, irmão. Assim, não é todo tipo de um por um, né? Mas tem. Tem coisa aí até umas horas. Então, nós precisamos, esse livro vai ser uma arma para você chegar nessas pessoas. Ele é associado à Escritura, obviamente, né? Sem Escritura, nada feito. A base é bíblica. Então, o contexto é de pessoas de diversas culturas. Temos pessoas de diversas culturas aqui? Tem gente aqui de Minas e lá do Piauí. Os dois juntos, mineiro e piauiensezão juntos. Não é? O que mais? Tem gente aqui do Maranhão, tem gente do Ceará, irmão Eudes, né? Tem gente de Goiás, gente de São Paulo. E não somente aqui na igreja, mas lá fora. Gente de todos os lugares, irmãos. Eu pergunto, você está pronto para pregar o evangelho para esse tipo de gente? Vamos lá, o que mais? Um contexto. Uma cultura dividida,
religiosa e politicamente. Tem divisão religiosa em Ceilândia, Taguatinga, Águas Claras, nosso setor aqui de Brasília? Tem? Tem? Tem política diferença? Tem diferença política? E muita. Está pronto para lidar com elas? Não, crente não fala de política. Quem disse? Fala. E deve falar. Não deve matar os outros pela política. Com certeza. Não. E nem morrer por isso. E deve discutir também política. E deve discutir, obviamente, ideologias políticas. Não deve morrer por isso. Porque, como nós vimos, quem assistiu a live, né, lá fora, a briga por política é grande. A ponto das pessoas se matarem. Aqui dentro a gente discute e vive um do lado do outro. Ninguém vai sair da igreja porque descobriu que o irmão é de direita ou de esquerda. Não é verdade? Vai sair da igreja por causa disso? Não, pelo amor de Deus, irmãos. Mas tem gente que sai até do grupo da família. Eu descobri que o fulano de tal votou no pi. Agora, já não, nunca mais eu falo com ela. Ou com ele. Tem isso. O evangelho acaba com isso. Foi isso que o Tim Keller disse. Rapaz, tem uma força maior que nos une, que é o evangelho da salvação. Que eu posso unir pessoas, inclusive de cosmovisões diferentes. E vou matar aquilo que da cosmovisão dele é pecaminoso. Eu vou pregar o evangelho para que ele largue aquele princípio errado. Entendeu? Vamos lá, vamos continuar. A gente vai entrar nas minúcias. Igrejas tradicionais fora de moda. Por exemplo, hoje em dia, se a nossa igreja é uma igreja fora de moda para algumas igrejas, né? Sim ou não? Aí, como pregar a verdade numa época que todo mundo só quer moda? Modinha. Não vou para ali não, porque ele não está na modinha aquela igreja. Eu gosto de igreja de modinha. Não é? Fundo preto. Pastor Rogério, que você não bota um fundo preto, lota de gente aqui. Não, irmão, não é assim também, né? Mas precisa estar pronto para lidar com esse tipo de pessoa que está querendo fundo preto na igreja. Tem igreja agora que o fundo preto está na moda, né? Fundo preto está na moda. Aí um púlpitozinho mais menorzinho, né? Camisinha mais apertada. Já viram isso? Não, aí não dá certo. Aquela foto lá atrás do pastor Rogério, de jeito nenhum, rapaz. Isso, luzes. Exatamente, irmãos. Como pregar? Você vai dizer que essas pessoas vão para o inferno? Não, você vai ganhar elas para Cristo. Entendeu? Ganhe elas para Cristo Jesus. Vamos lá. Os céticos têm dificuldades em provar aquilo que asseveram. O que mais? O ateu prova aquilo que acredita? Não. Ele não tem prova de que, por exemplo, Deus não existe. Assim como você não vai ter uma prova científica toda fechadinha que Deus existe. Não, irmão. É fé. Em última análise, é fé. Os dois, tanto o cético quanto o crente. Tanto o Richard Dawkins quanto os presbiterianos. Todos têm fé. Pode passar, irmã. Novo slide. Então, Jesus é a solução. O livro lança Cristo como a solução. Cristo é a solução para quê? Cristo é a solução para os grandes debates que nós enfrentamos. Então, Jesus e nossas dúvidas. Jesus sana as nossas dúvidas. Jesus, por exemplo, chegou para um homem, vamos abrir aí, em João capítulo 3, João 3. João 3. Jesus e Nicodemos. Nicodemos visita Jesus. Havia entre os fariseus um homem chamado o quê? Nicodemos, um dos principais dos judeus. O homem, meu amigo, era para saber de tudo, era um judeu. Você conhece algum judeu? Você saberia pregar o evangelho para um judeu, por exemplo? Jesus ensina, né? Este, de noite, foi ter com Jesus e disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode falar fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele.
A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer outra vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos o quê? Nascer de novo. Irmãos, aqui Cristo Jesus pregou o evangelho para um homem chamado Nicodemos, que era, às vezes a gente se confunde, pastor, mas a pessoa ali é crente. Por quê? Porque ele conhece a Bíblia indo e voltando. Rapaz, Nicodemos era mestre, meu amigo. Mas precisava do evangelho. Por exemplo, ele não tinha o conhecimento do que era regeneração ou novo nascimento. Aí Cristo disse, tem que nascer de novo. Ele disse, como é que é? Nascer de novo, pega o menino, bota na barriga da mãe de novo. Não estou entendendo. Não dá para fazer isso. Intelectualmente isso é impossível, Jesus. Aí Jesus disse, espera aí, não te admires, importa nascer de novo. Aí Cristo então confronta, né, e convida ele a crer. Versículo 10 diz o quê? Versículo 10 diz o quê? Tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Espera aí, você deveria acreditar nisso. Você é mestre da lei e não compreendes? Versículo 11, em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testemunhamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratarmos de coisas terrenas, não me credes. Como crereis se vos falar das celestiais? Então Cristo chega para ele e diz o seguinte, faz um trocadilho e deixa ele, tira o tapete dele e diz, rapaz, eu estou falando das coisas mínimas, você não está entendendo? O que você precisa fazer muitas vezes é mostrar que o mestre ele não é tão mestre assim. Ele se acha sabichão muitas vezes, né? Mas você não vai chegar e vai dizer assim, rapaz, você não presta isso, assim, outro. Não. Você vai pegar o ponto de contato, a dúvida que ele tem e trabalhar em cima dela. Mas para você trabalhar em cima da dúvida e dirimir as dúvidas, você precisa saber. Se você não souber, você vai criar mais dúvida nela e em você. Agora vai lá para o texto de Atos de novo. Vai lá para o texto de Atos de novo, Atos. Atos 17, né? O que diz aí Atos 17? Que Paulo se revoltou em face de quê, irmãos? Da idolatria dominante na cidade. Então Paulo chegou numa cidade como o pastor Tim Keller está, né? Hoje ele teve câncer, né? Então está num tratamento, graças a Deus está bem sucedido no tratamento. Ele já é um senhor já de idade, mas aparentemente assim é até bem jovial, né? Aparência bem jovial, mas ele já tem uma idade mais avançada. E ele vivia numa cidade grande, cosmopolita, como é o caso de Atenas, cidade grande, que tinha gente de todo lado, Deus para todo lado. Então quando ele chegou lá, Paulo, né? Agora eu estou voltando aqui a Paulo. Ele se revoltou, o seu espírito se revoltou em face da idolatria daquele lugar. Ele viu lá o pessoal muito idólatra. Ele disse, rapaz, aqui tem gente aqui de Corinto, né? Tem gente de Tessalônica, e todo mundo se aproximando, cada um com seu Deus. Cada um com seu Deus. E aí ele ficou revoltado. Aí Paulo ficou revoltado e fez o quê? Começou a quebrar tudo na rua, a quebrar os santos, a xingar todo mundo. Ele foi pregar o evangelho. Foi exatamente isso que o Tim Keller fez nos Estados Unidos. Ele se revoltou realmente com aquilo, porque ele viveu, ele foi na universidade, ele teve a sua fé confrontada. Ele disse, rapaz, que coisa difícil realmente para a minha fé agora. E talvez um dos maiores erros que você comete em relação ao seu filho é você não preparar ele para a universidade. E porque lá na universidade ele vai ser bombardeado. Porque as universidades não são mais
cristãs. Ainda que todas as universidades do mundo, as primeiras, foram o quê? Cristãs. Século XII, surgiram as primeiras universidades. Parceria entre professores e alunos. Foi assim que começaram as primeiras universidades. Cristãs. Elas eram cristãs, século XII, século XIII. E hoje, essas mesmas universidades foram o quê? Paganizadas. O que nós precisamos fazer, irmãos? Se a gente quiser, daqui a 50 anos, um mundo diferente. 50 anos. Investir na educação hoje. Hoje. Para colher daqui a 50 anos um mundo diferente. Talvez, né? Talvez até 100 anos, não sei. Talvez nem nós colhamos isso. Talvez sejam os nossos filhos, netos, tataranetos. Não é assim? Ou você acha que a reforma foi assim, a reforma protestante? Não, irmão. 100 anos antes de Lutero, os pré-reformadores. 100 anos antes. 100 anos antes dos pré-reformadores, já tinha gente revoltada com a igreja. Só depois de muito tempo foi que estourou. Então, invista na educação hoje, para colher daqui a muitos anos posterior. E entenda que se a gente não fizer isso, o mundo vai piorar. Pode ter certeza. Enquanto a gente ficar sectariando a vida cristã, isso aqui é fé, isso aqui é mundanismo. Isso aqui, irmãos, veja bem, não é que você vai se abraçar com o mundo e dizer é tudo a mesma coisa, não. Mas lembre-se que nós precisamos trazer cativo a Cristo todo pensamento. Nós temos que ir lá na universidade e trazer cativo mesmo a Cristo. Você precisa ir lá na universidade e evangelizar seus colegas. Precisa ir lá no seu trabalho evangelizar seus colegas. Você precisa ir lá na sua família evangelizar seus familiares. É assim. Jesus, então, Marcos 9, 24, Cristo convida também a crer, porque ele convida a salvação. Diz o quê? Vamos ler todo mundo junto? E imediatamente, o pai do menino exclamou: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vamos ler esse texto de Marcos, que ele é fantástico. Deixa aberto aí em Atos, tá? Vamos ler o texto de Marcos aqui, que ele é um texto fantástico para a gente provar isso aqui que nós estamos falando agora. Atos 9. Isso, Marcos 9, perdão. Que é de Atos, eu estou gostando de Atos, meu Deus do céu. Dando muito estudo em Atos, né? Atos 9, 24. Eu vou um pouquinho antes, para você entender a história aí. Quando ele se aproximou dos discípulos, versículo 14, viram numerosa multidão ao redor, e que os escribas discutiam com eles, e logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: que é que discutis com eles? E um dentre a multidão respondeu: mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito imundo, e este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Por quê, né? Então Jesus lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. Vamos lá, o versículo de 20 a 24, todo mundo junto? E trouxeram-lhe, né? Quando ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se, espumando, como fazia antes. Vamos lá? Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas, se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, né? Tudo é possível ao que crê. Todos juntos, bem forte, o versículo 24. E imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio,
ajuda-me na minha falta de fé. Irmãos, tem muita gente aí no mundo hoje, o que falta para eles é uma coisa muito simples, não é só em não entender a fé, não é só não entender Deus. Falta o quê? Crer em Deus. Tem incrédulo hoje? Tem cético hoje? Tem gente que não acredita na Bíblia? O que eles precisam, irmãos? Crer. E Cristo está convidando eles o quê? A crer. O que você vai fazer hoje? Convidar a crer. Mostrando que a nossa fé não é um absurdo. Pode passar, irmão. Capítulo 1 do livro. O que trata o capítulo 1 do livro? O que o Tim Keller trabalha aqui? A pergunta é simples. Existe uma única religião? Existe uma única verdade? Existe uma única religião verdadeira? Sim. Só existe uma única religião verdadeira. Nós defendemos isso. Agora, como na cidade de Ceilândia pregar que existe uma única fé verdadeira no meio de uma multiplicidade de religiões, irmãos? Foi o que o Tim Keller fez lá em Manhattan. Ele pregou para uma multiplicidade de pessoas que criam em uma multiplicidade de deuses sobre uma única religião verdadeira. Sem bater em ninguém. Sem destruir ninguém. Mas no poder do Evangelho. Eu não sou tão fã assim do Martin Luther King. Em algumas coisas, né? Mas sou muito fã dele no discurso dele contra o racismo. Contra a segregação racial nos Estados Unidos. Porque, diferentemente dos que vieram antes dele, ele não acabou com a segregação racial na pancada. Ele acabou no discurso. No famoso discurso dele, I have a dream, eu tenho um sonho de ver o negro e o branco sentado um do lado do outro. Lá no Washington DC, né? Ele indo para Washington, ele fez essa campanha e lá discussando sobre eu tenho um sonho. Sem brigar, irmão, sem bater, sem revolucionar na pedrada, sem fazer aquelas manifestações malucas, quebrando todo mundo. Ele disse, eu tenho um sonho de ver todo mundo andando junto. Ora, irmãos, quem é que tem o melhor discurso? Nós, cristãos, não é não? Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Nós somos os pacificadores. Eu lhe pergunto, você é o pacificador ou você é o belicoso, o beligerante? Que gosta de guerra mesmo, de pancada? Que agora na guerra da Rússia você está dizendo assim, bora, joga logo uma bomba na cabeça do Putin. Hã? Ou você está orando pelo fim da guerra? Hein? Tem gente que só quer isso aqui, irmão, para fazer mais uma divisão. Só quer isso aqui. Aí vem uma discussão dessa, pronto, meu amigo. Aí lá vai de novo. É Putin, Ucrânia. Todos nós aqui somos contra a guerra. Amém. Amém? Tem que ser. O crente é contra a guerra. O crente é pacificador. Não quer dizer que é pecado o crente um dia ir para a guerra. Não. Porque se um dia for para defender o meu país, eu vou ter que ir. Ou não? Sim. Até porque eu fiz um juramento diante de Deus e dos homens, de que eu iria defender a minha pátria. Se bem que, não sei se o Brasil ia ter muita força, né? Alguém disse aqui, oi, coitado. Vamos lá. Então, a Bíblia é exclusiva, ou seja, é a verdade e pronto? Sim. Cristo diz, quem comigo não ajunta? Cristo não diz o seguinte, há várias verdades, decida qual que você quer. Não, Cristo diz, quem comigo não ajunta, quem não é por nós, é contra nós, irmãos. Mas tem maneira bonita de dizer isso, porque Cristo foi lá e abraçou o necessitado, Cristo foi lá e fez milagre para com o necessitado, é o que nós devemos fazer.
Cristo disse que comigo não ajunta e espalha. Ou seja, quem não é presbiteriano vai tudo para o inferno. Não. De jeito nenhum. Nós temos irmãos aqui fora da igreja, com certeza. Irmãos em Cristo. Genuínos. Genuínos irmãos em Cristo. Toda igreja genuinamente evangélica do Brasil e do mundo é irmã em Cristo, independente da bandeira dela. É irmã em Cristo. Sim ou não? Agora tem heresia por aí por fora? Muita. Continua. Incomoda o mundo quando nós afirmamos. Vamos lá ler o versículo lá de Deuteronômio 6:4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único. Diga isso para um islamista, ou um islâmico, desculpa. Diga isso para um islâmico. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ele diz, é Alá. O testemunho de Jeová vai dizer, é Jeová. Não é verdade? O budista vai dizer que é quem? Buda. O hinduísta vai dizer que é quem? Que são os animais. E cada um vai ter o seu Deus. Ou não? Cada um vai ter o seu Deus. Agora eu pergunto, pastor, não parece assim muita pretensão da nossa parte dizer que nós somos os únicos verdadeiros adoradores do Deus Todo-Poderoso, que adoramos o único Deus? Não é muita pretensão da nossa parte, não? E aí, irmãos? Pergunto para vocês. Não, irmãos, porque essa é a verdade. Agora, como é que você vai mostrar para a pessoa que essa é a verdade no mundo de multiplicidade de deuses? Vocês estão entendendo a pegada do livro? Entenderam ou não? Diz amém quem entendeu. Amém. Diz misericórdia quem não entendeu. Diga aqui a irmã Tina. Enquanto chega aqui na irmã Tina, ó. Isso parece se tornar superior aos demais. Sou arrogante. Isso marginaliza, isso oprime, pastor. Pode passar. Você já viu que existe esse jargão, né? Isso é opressão. Né? Mas é complicado, né? Assim, você pregar e você não falar do inferno. É muito complicado. Você tem que falar, irmã. Na sala de aula, a gente tem, todos os dias, eu entreguei uma Bíblia para os meninos, e lá tem vários temas muito importantes, inclusive esse, de inferno e redenção. E lá tem um termo forte, que é a verdade, que Deus não tolera, que Deus odeia. E então é complicado a gente chegar a alguns dos nossos alunos que se professam, né, confessam ateus. Tem uma aluninha lá que é muito simpática, a gente tem um contato próximo. Tia, desculpa, mas eu não acredito em Deus. Eu não acredito na Bíblia. Outro rasgou a Bíblia, a parte que falava sobre homossexual, ele falou e rasgou. Mas a gente tem que contar essa verdade de que Deus é amor, mas Ele condena aquele que não crê nele. Mas é muito complicado a gente falar isso. Então, eu acho que a importância desse livro, e eu espero, é que ele traga para a gente essa maneira de falar com amor a verdade. Então, o que eu me atenho a fazer? Eu leio o versículo. Tem. Precisa. Nunca negociar a verdade, irmã. Você está certíssima, irmã. E aqui, por incrível que pareça, a irmã Tina pode falar isso também, o movimento ateísta tem crescido, não tem? Muito em Brasília. Pessoas decepcionadas. Apresentaram Deus de maneira errada. E elas pensavam que Deus era assim, assim, assado. Só que Deus, o Deus da Bíblia, é diametralmente oposto ao que elas defendiam. Então, pode passar aí, irmã. Como lidar com o elemento desagregador da religião? Porque tem um elemento agregador, mas tem um desagregador. Qual é? Por exemplo, nós vamos falar de inferno. Nós vamos falar de punição eterna. Vamos falar de lago de fogo e enxofre. Vamos falar de punição de pecados, de juízo eterno. Sim ou não? E nessa hora não tem como a gente negociar. Religião tem elemento desagregador? Tem. Se você não lembra, a famosa Guerra dos 30 Anos, de 1618 a 1648, as guerras políticas e religiosas da Europa, foram por causa também de religião. Aí, o que foi que veio depois do século XVII? O que veio depois da Guerra dos 30 Anos?
o iluminismo, dizendo o seguinte: cara, a religião só serve para dividir. Então, 3 maneiras, rapidinho, antes da gente encerrar, 3 maneiras que o livro dá, que o mundo geralmente lida com um elemento desagregador. A primeira maneira, passa aí, irmã. A primeira maneira é, não vamos acabar com o elemento desagregador. Como é que a gente faz? Vamos tornar a religião ilegal. Vamos deixar só uma aqui dentro e as outras não. Ou então vamos acabar com todo tipo de religião aqui dentro. Isso nós vimos aonde? Nós vimos na Rússia soviética, nós vimos na China comunista, nós vimos na Alemanha nazista. Sim ou não? Todos esses países nós experimentamos, nós vimos na história, basta você ler um livro de história, você vai perceber que eles tentaram acabar com, eles queriam montar um império tão forte que era só uma religião. Então vamos tornar as outras o quê? Ilegais. Então, será que essa seria a melhor maneira de lidar com o elemento desagregador da religião? É deixar, pastor, vamos deixar só o cristianismo aqui dentro e que os outros todo precisa morrer. Todo mundo que não for cristão precisa morrer. É assim que a gente prega? É não, irmãos. A gente prega pelo poder do evangelho, não é poder da forca, não. A gente não manda ninguém para a fogueira por causa da sua fé. Estamos caminhando por quê? Porque a religião que fala de tolerância, ela é muito intolerante. Ela é a mais intolerante possível. Eu vou mostrar isso que o Tim Keller mostra no livro Fé na Era do Ceticismo aqui. As pessoas que mais dizem o seguinte: não, vocês são muito intolerantes. Eles são os mais intolerantes do mundo. Pode ter certeza. É por isso que eles estão querendo oprimir aquilo que nós defendemos. Vocês entenderam, irmãos? Aconteceu ou não na Rússia? Aconteceu. A Rússia soviética, a antiga União Soviética. Estude a história para você ver como tem um elemento religioso ali dentro. Para quem acha que política não tem nada a ver com religião, vai perdendo espaço. Quando acordar já está dentro da cadeia. Ou na forca, ou na fogueira. Por isso que eu acredito que esse é um assunto importante para ser tratado aqui dentro. Porque isso diz respeito à minha fé e à sua, irmãos. Ou eu luto pela minha fé hoje, ou amanhã eu não vou poder pregá-la. Entenderam? Irmã Kézia, aqui o microfone para a irmã Kézia, irmão, por favor. Está sem aí? Ô, irmão, então, vai lá, irmã. Sim, com certeza. Por isso que eu botei ali a China, né? A China comunista. Uhum. Sim, é verdade, mano. Quando os calvinistas vieram para a Holanda, 1624, chegaram os holandeses lá no Pernambuco, nordeste do Brasil. Quem conhece o Pernambuco aí? O irmão Montgomery agora arrepiou agora. Esse rapaz agora falou comigo, né? A terra do cuscuz. É o bolo de rolo, como diz o pernambucano, né? Então, quando eles chegaram lá, irmãos, eles eram calvinistas. João Maurício de Nassau era um calvinista. Quando eles chegaram para plantar o famoso Brasil holandês, eles não expulsaram, eles não acabaram com as outras religiões, irmãos. Eles deram liberdade de culto aos outros. Entendeu? Mas aí eles pagaram o preço, porque depois se levantaram contra eles. Mas nós não defendemos isso, tá? Matar as pessoas por religião, jamais. Jamais. Vamos lá. A Rússia soviética, só um pouquinho lá, irmã. O resultado é mais opressão, sim ou não? Quando você diz o seguinte: eu vou tornar as religiões, as outras, ilegais. Eu estou fazendo o quê? Gerando mais, vamos lá, irmãos, mais o quê? Mais, vamos lá, todo mundo junto, mais o quê? Opressão. Ou seja, quando eu digo que vou acabar com a religião para acabar com a opressão, eu estou criando uma nova opressão, porque você não tem o direito de viver a minha fé. Vocês estão entendendo? Sutil, né?
Uhum. Isso. E a gente não percebe a sutileza, né, da coisa. Mas é sem perceber mesmo, eles entram sorrateiramente, irmãos. Então, você que é pai, você tem armas em casa. Lembra que a Bíblia diz que crianças, filhos, são como flechas nas mãos do guerreiro. É flecha mesmo, irmão. O seu filho, do que você ensina para ele, vai fazer toda a diferença para ele ser um cristão que vai influenciar lá fora. Ele é flecha nas mãos do guerreiro, mas se ele for lapidado, se ele não for lapidado, ele não vai passar de um graveto do ponto de vista da arma, tá? Ele precisa ser lapidado para a batalha, tá bom? Vamos lá, o que mais? Acreditava-se que o avanço tecnológico como instrumento da evolução daria um fim nas diferenças religiosas. Pastor, estude em casa, para a próxima aula nossa, um movimento chamado iluminismo. Bota em casa. Iluminismo. O que foi iluminismo? O iluminismo foi a razão levada às últimas consequências. Tudo para ser verdade tinha que passar pelo crivo da razão. Aí veio tecnologia e tudo. Todo mundo pensava que a razão ia levar a gente lá para cima. De repente veio Primeira e Segunda Guerra Mundial. Ou seja, a intelectualidade humana levou o homem a fazer bombas para se destruir. E aí, você disse que a razão era a solução de tudo? A intelectualidade, a evolução? Pois é, a evolução trouxe bomba. E agora? Irmãos, vocês estão entendendo? Que muitas vezes a gente põe a nossa fé nessas coisas muito grande como sendo a solução para o mundo, mas elas não são em si. Deus pode utilizar, por exemplo, tecnologias, avanço contra o câncer, todo tipo de coisa Deus pode utilizar como sendo uma bênção, mas pode ser também uma destruição. É muita coisa, né? É muito assunto. Eu vou querer que vocês, com paciência, eu acho que o livro deve chegar nessa semana. Eu não estarei aqui no próximo domingo, né? O nosso irmão seminarista Zé Marco vai dar o capítulo 2. Pode deixar com o capítulo 1 eu encerro aqui. O capítulo 1 eu vou encerrar quando eu voltar no outro domingo, daqui a 2 domingos. Aí eu, então, encerro o capítulo 1 do livro Fé na Era do Ceticismo. Eu quero mostrar biblicamente o quanto nossa fé ela é robusta, o quanto ela é também, do ponto de vista racional, poderosa para anular sofismas. Volta lá para o texto inicial, irmã, lá para o início mesmo, tem um texto, o versículo bíblico, que vai ser o nosso versículo final aqui do nosso estudo. Se alguém tiver alguma pergunta, tem 5 minutos ainda para isso, pergunta ou colocação pode fazer, mas vamos encerrar com esse versículo aqui. Vamos lá. Só para deixar claro, aquela ideia de querer ilegalizar a religião, ela é inútil, não serve para acabar com o elemento desagregador da religião, tá? Não serve, fique bem claro. Mas o que nós precisamos fazer? Todo mundo junto, vamos lá? Porque as armas da nossa milícia não são carnais, nem tem bomba aqui para nós. Vamos lá. E sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas, enganos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento e levando cativo todo pensamento à obediência a Cristo. Amém? Alguma dúvida? Uma colocação? Os irmãos querem fazer? Irmã Tina? Os ateus são os mais destacam lá. Com certeza, irmã. São poderosas em Deus. E mais, irmã, é por essa razão que você tem que ensinar o seu filho também a ser um bom aluno. Não para competir, para ser aquele mercado competidor, devorador do outro. Não, rapaz, isso aí não. Mas ensine o seu filho a ser um excelente aluno. Chegar no horário, fazer as tarefas, tirar boas notas, para a honra e glória do nosso Deus naquilo que ele for fazer. Assim também você, quando for trabalhar,
se você for um bom funcionário, todo mundo vai te ouvir. Mas se você chega atrasado, se você não faz o trabalho direito, eu te pergunto, quem é que vai te respeitar? Quem é que vai ouvir você? Ninguém. Então, por favor, naquilo que você for, se você é professor, seja o melhor professor que tiver lá do ponto de vista de responsabilidade e tudo que depender da sua capacidade você está lá fazendo. Tá bom? Mais alguém? Alguma pergunta, alguma colocação? Gostaram do livro? Quem acha que o livro é relevante aí? Levanta a mão. Graças a Deus. Então nós vamos encerrar aqui. Eu quero orar com você e pedir a Deus para abençoar, para que nós possamos saber usar as nossas armas. Senhor Deus, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado porque o Senhor levantou o Teu servo, o pastor Tim Keller, para plantar a Igreja Redentora, a Igreja Redenção, lá nos Estados Unidos. Mas certamente, ó Pai, ele não é o nosso referencial maior. Ele tem suas falhas, ele tem os seus erros. O nosso maior referencial não é Tim Keller, mas é Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele é o melhor plantador de igreja, ele foi que preparou os melhores plantadores de igrejas que existiram, que foram os apóstolos, e que o Senhor, a semelhança como que o Senhor levantou os apóstolos, levantou homens da história, e levantou também o reverendo Tim Keller, que o Senhor também levante a cada um de nós, para pregarmos o evangelho da salvação, com inteireza, sabendo que nosso evangelho não é sectário. O nosso evangelho, ele não é um evangelho sem inteligibilidade, mas é o evangelho da intelectualidade também e da fé genuína em Cristo Jesus. Nós cremos e nós conseguimos explicar aquilo que cremos. Que o Senhor nos abençoe, abençoe essa escola dominical para que cresçamos cada vez mais juntos em nome de Jesus. Amém. A palavra então à nossa irmã Alciele.